Fala pessoal, por ocasião da passagem do professor Dr. Roberto Lende em Belém do Pará para ministrar a aula magna para alunos de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde e suas tecnologias da UFPA, eu pedi para o meu amigo e pró-reitor de ensino, professor Dr. Edmar Costa, que conseguisse uma entrevista com o professor Roberto Lende. O professor Roberto Lende, ele é autor dos livros 100 bilhões de neurônios, é o autor do livro também Neurociência da Mente e do Comportamento e o seu mais novo lançamento, O Cérebro Aprendiz, Neuroplasticidade e Educação. Eu espero que vocês gostem da entrevista. Um grande beijo no seu coração. Quando eu comecei a me interessar pela neurociência, principalmente na parte da educação, eu li muito sobre o Eric Kandel. E a descoberta dele é que a transformação da memória de curto prazo na memória de longo prazo, ela envolve uma proteína, que é o CREB, é isso, né? A indústria farmacêutica, ela pode usar essa proteína, pode produzir essa proteína, por exemplo, para desenvolver supermemórias? O que é que o senhor acha? A sua opinião sobre isso? Eu não sei muito bem, porque o CREB é um fator de transcrição, né, que atua sobre a expressão gênica e não atua só nos processos de memória, né, atua em vários outros processos fisiológicos. Então, eu não sei se você conseguiria utilizar o CREB especificamente para fenômenos de plasticidade neuronal. Entende? Aí eu entro numa seara de farmacologia e de talvez de modelagem molecular do CREB, dos seus ativadores, e que eu não sei muito bem em que ponto está. Entendi. Eu acho que seria parecido, por exemplo, dizem que a Ritalina, que é conhecida popularmente como a droga dos concurseiros, ela faz com que a atenção das pessoas aumente. Me parece que, eu acho que eu devo ter lido em algum canto, que a gente só consegue manter realmente a atenção durante aproximadamente 15 minutos. E depois você tem que voltar realmente para você manter essa atenção. A Ritalina, ela consegue realmente fazer isso, aumentar esse tempo de atenção? A Ritalina é um análogo é uma anfetamina, na verdade, né? Então é um excitante e um ativador sináptico, né? Então é óbvio que quando você está ativando as sinapses, você aumenta tanto a eficiência sináptica quanto a duração da atividade sináptica. Agora, especificamente sobre o tempo de atenção, eu não tenho certeza. Eu acho que ela atua mais sobre o nível geral da atenção, não sei se estou dizendo uma coisa certa, do que sobre o nível focal da atenção e a duração dele, entende? Que depende de outros estímulos, né? Depende, por exemplo, do seu grau de motivação, que são outros circuitos neurais que estão envolvidos, depende da emoção que você transmite ou que do qual que te influencia naquele processo específico que você está lidando. Então a atenção depende de outras funções, né? Depende de controle executivo, quer dizer, o seu córtex pré-frontal precisa que você iniba outros comportamentos para você poder prestar atenção. Então, se você tem uma deficiência de controle executivo, você não consegue prestar atenção, um pouco o que acontece com as pessoas hiperativas, com TDAH, né? Então é muito complexo a ação desses medicamentos. A sua real atuação no ser humano, ela é muito mal conhecida ainda, dada a complexidade das redes que são ativas em cada situação cognitiva específica. Com relação, por exemplo, à fase REM do sono, né? Dizem que ela está ligada não só a isso, mas à consolidação de novas memórias, né? Então você tem o circuito do hipocampo, né? A formação de novas memórias, e claro que quando a memória está consolidada, ela se distribui em todo o neocórtex. Diferente, como o senhor falou, no computador, em que a memória se localiza num lugar apenas. Então, na verdade, a memória de longa duração, ela está distribuída em todo o neocórtex, é isso, né? Exatamente. E o sono REM, ele é o principal responsável por essa consolidação da memória?
Não sei dizer se ele é o principal, mas ele é um dos atores importantes, né? Porque ele é um momento em que o cérebro está em repouso, relativo, é claro, né? Em que a entrada de novas informações está diminuída ou ausente. Então é como se o cérebro tivesse capacitado naquele momento a trabalhar a sua... Fazer a poda neural. E a trabalhar as aquisições do dia anterior, né? Então é um trabalho interno, vamos dizer, um gerenciamento interno. Então seria esse, por exemplo, o papel da atenção, quer dizer, aquilo que você numa sala de aula, por exemplo, presta atenção. Então, na fase REM, quando ocorre, digamos assim, a poda neural, tudo que o cérebro não prestou atenção, ele joga fora e ele guarda realmente aquilo que prestou atenção. Mais ou menos. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo em sala de aula, que é o seguinte: quando você, por exemplo, você lembrar do que aconteceu no 11 de setembro, sim, claro, não é? Se eu te perguntar o que você estava fazendo naquele dia, você sabe exatamente o que. Mas se eu te perguntar no dia 10 de setembro, você não sabe nada. Então, mas o que você estava fazendo no dia 11 eram coisas triviais. Normalmente você não lembraria delas. Por que você lembrou? Porque houve um input emocional extremamente forte que se conectou com aqueles eventos pouco importantes que você estava fazendo. Então aí quem predominou foi o input emocional. É como se a memória fosse transferida diretamente para a memória de longo prazo, né? Exatamente. Bom, professor, eu sei que o senhor está cansado. Obrigado pela entrevista, tá? Obrigado. Prazer em conhecer o senhor.